Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida está na segunda parte do versículo 12 de 2 Timóteo, que diz assim: se o negarmos a Cristo, também ele nos negará. Mas repare bem o lugar onde o contexto começa, porque nos versículos 1 ao 5 diz assim: tu, pois, meu filho, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. 2 Timóteo 2, de 1 a 5. Então esse é o começo do contexto que vai depois terminar nessa passagem da sua dúvida. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, porque você pergunta se vai perder a salvação se negar a Jesus. Se você não tem certeza da sua salvação e ainda não entendeu que ela é imutável e só depende da graça de Deus, que deu a você essa salvação quando você creu em Jesus, então talvez seja melhor você buscar aprender um pouco mais do Evangelho da graça de Deus, que salva o pecador, não por mérito ou por obras, mas por puro e imerecido favor. Milhões de cristãos hoje, professantes cristãos, passam a vida toda tentando comprar uma salvação que Deus lhes dá por graça. São como eu que... Eu faço isso também quando eu saio pela casa procurando meus óculos, né? E aí eu vou descobrir depois que eles estavam bem aqui, em cima do meu nariz. Para nunca mais você esquecer a posição bendita na qual você é colocado por Deus, no momento em que aceita o Filho de Deus como Salvador. Abra sua mão assim, e enquanto eu ler João 5:24, vá segurando cada dedo assim, né? Vai tocando ou segurando cada dedo assim, ou assim, ou assim. Né? Mas não faça isso se você estiver dirigindo, estiver ouvindo agora essa gravação no seu carro e nem andando, e nem pedalando, nem andando de bicicleta. O versículo diz assim em João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, agora você segura o dedo mindinho, o dedo mínimo, e crê naquele que me enviou, segura o dedo anelar. Esse dedo aqui, o anelar tem o mindinho, depois você tem o seu vizinho, não é? Depois tem a vida eterna. Segura agora o dedo médio, que a gente costuma chamar também de pai de todos. Não entrará em condenação. Agora é hora de você segurar o dedo indicador, que é o furabolo, o famoso furabolo. Mas passou da morte para a vida. E agora você deve fazer o seguinte: segurar o dedão, que é o polegar, ou é o mata-piolho, né? Mindinho, seu vizinho, pai de todos, furabolo, mata-piolho. Segura o dedão, porque ele é o mais poderoso e positivo dedo da sua mão, que é quando você descobre que passou da morte para a vida. Entendeu agora? Todo lugar que você for, leve sua mão junto para não esquecer. Uma vez eu ouvi a história de um garoto que era pastor de ovelhas em um país da Europa, e ele escutou uma pregação do Evangelho, e nessa pregação o pregador enfatizou esses mesmos versículos, e ele ia segurando firmemente cada dedo da mão enquanto ele explicava, e finalmente ele gastou um tempo maior segurando o polegar, quando ele falou da eterna segurança do crente em Jesus, que jamais se perderia. Aí no dia seguinte, esse garoto saiu pelas montanhas com seu rebanho de ovelhas, mas naquela noite teve uma forte tempestade, naquele dia de neve, de gelo, e ele foi pego por essa tempestade, e como ele não voltou para casa, as pessoas do povoado saíram para procurá-lo. E infelizmente o encontraram morto, congelado ali no meio da neve. E a princípio ninguém entendeu porque ele tinha morrido segurando o polegar. Mas quem ouviu, quem escutou a pregação do Evangelho, sabia que ele tinha crido no Salvador e morreu dando testemunho de que estava seguro. Agora, você nunca mais irá se esquecer
de que a salvação é o assunto resolvido, depois de você ter escutado a palavra de Deus e ter crido em Cristo, que veio ao mundo morrer por você, sofrendo condenação em seu lugar, neste momento você passou a ter a vida eterna, direta e já, e não algo para o futuro, porque em João 5, de 1 a 12, diz que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É por isso que a continuação do versículo diz que você não entrará em condenação, porque Jesus já entrou na condenação no seu lugar, naquelas 3 horas de trevas na cruz, quando ele recebeu todo o juízo de Deus. E finalmente você passou da morte para a vida, porque ele ressuscitou e vai ressuscitar você também. Então, dessa posição, você, não sai nunca mais. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A garantia disso é o Espírito Santo, que agora habita no crente em Jesus, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Efésios 1, de 12 a 14. Mas agora, voltando à sua dúvida, em 2 Timóteo, o assunto no capítulo 2 de 2 Timóteo está relacionado à graça, à idoneidade dos que deveriam comunicá-la nos aspectos práticos da vida cristã e também relacionada ao governo de Deus enquanto estamos no mundo. Nessa esfera do governo de Deus, é óbvio que ele não pode negar-se a si mesmo. E por isso, se nos alistamos para essa guerra, o que se exige de nós é que lutemos de forma lícita. Caso contrário, não seremos coroados, ou seja, recompensados. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, 2 Timóteo 2,5. Coroamento aqui nos fala de galardão, de recompensa. E é claro que Deus seria injusto se ele coroasse ou recompensasse um filho seu que lutou indignamente enquanto esteve aqui no mundo. Mas o assunto aqui nessa passagem não é de salvação, mas do governo de Deus neste mundo. E nesse sentido, os que sofrem aqui, defendendo os interesses de Cristo, reinarão em glória, enquanto aqueles que o negam, enquanto aqui estão, serão negados por ele. E isto tem um significado para o crente e outro para o incrédulo, como eu vou explicar mais adiante. O governo de Deus age nas duas direções, concedendo aprovação e recompensa para o crente fiel e desaprovação e falta de recompensa para o infiel, o que torna muito séria a nossa relação de responsabilidade para com o Senhor. Nunca perca de vista o que virá mais tarde na passagem, quando ela diz que, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Se ele prometeu a vida eterna àqueles que o receberam, esse é um caminho sem volta. E o Senhor Jesus jamais irá negar a si mesmo, jamais voltará atrás da sua promessa, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. A promessa de vida eterna nos foi feita em graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:9. Graça é justamente a palavra que abre o capítulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. O governo de Deus sobre nós é necessário para o nosso bem, para a glória dele, mas é a sua graça. Ela está fundamentada no que ele é em si mesmo. E nisto ele não pode negar-se a si mesmo. Um pai que disciplina seu filho da forma correta jamais colocaria em dúvida a relação paterna que tem com ele. O seu filho não perde a sua filiação se ele desobedece. Perde a comunhão, mas ele continua filho. Existem dois tipos de negar a Cristo. Um é o incrédulo, que nega crer nele de maneira constante e permanente. Para isso não tem salvação mesmo, nunca teve. Mas a outra é o cristão genuíno,
quando está sob tortura, sob um estresse muito grande, ele acaba não suportando o sofrimento e diz tudo que os seus captores, seus torturadores querem que ele diga. Inclusive negar que crê em Jesus. Ele fala, você tem que negar que ele... Tá bom, eu creio, para de bater em mim que eu creio. Eu nego. Ele vai falar isso. Você está se estranhando eu dizer isso? Ué, não foi isso mesmo que Pedro fez? E Pedro nem estava apanhando, nem estava sendo torturado. Ele só foi questionado por uma simples escrava. Você estava com eles lá? Você? Não sou eu, não conheço. 3 vezes ele nega. Não negou só uma, negou 3. Considerando as inúmeras passagens que demonstram que um crente em Cristo nunca, N-U-N-C-A, nunca pode perder a salvação que ele já recebeu. Se você levar em conta todas as passagens que falam disso, fica muito evidente que este versículo não está falando de perda de salvação para quem já a possui. Hamilton Smith comenta a passagem da seguinte maneira: a negação aqui não é uma queda isolada, por mais vergonhosa que seja, como no caso de Pedro, mas o curso contínuo daqueles que, qualquer profissão que façam, negam a glória e a obra do Filho. Tal será negado, como foi verdadeiramente dito por alguém. Deus deixaria de ser Deus se ele consentisse na desonra do seu Filho. Em meio a toda a infidelidade da cristandade a Cristo, contra Cristo, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Até aí, Harrison Smith. E William Kelly comenta o seguinte: negar o Senhor, longe de ser impossível para um servo dele, é exatamente o que a Escritura nos mostra como tendo sido o que aconteceu com um dos mais honrados dos seus, que pensava que dentre todos os homens, seria impossível ele negar o Senhor. Todavia, assim foi com Pedro. Sem dúvida, era apenas um ato passageiro, por mais vergonhoso e deplorável que fosse, por mais repetido que fosse, e com agravamento. Todavia, a graça de Cristo, que a tudo perdoa e tudo sobrepujou, apagou a ofensa e transformou aquela ofensa em lucro para Pedro. Lucro que nunca se esquecerá de uma bênção tão fecunda. Mas onde quer que a vida nos leve, como aqui, se o negarmos, não necessariamente significa que iremos negá-lo, a consequência é, como deveria ser, a vindicação necessária da parte de Deus de que a sua majestade foi ferida. Ele também nos negará. Deus deixaria de ser Deus se ele consentisse na desonra de seu Filho. O crente se curva e acredita, adora e serve. O incrédulo e o negador, que o negaria, se possível fosse até ainda mais e mais e mais, pode insultá-lo agora, mas deverá em breve honrá-lo em juízo, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. João capítulo 5, 23, até aí então, o comentário de William Kelly. E Edward Dennett, um outro autor que viveu no século XIX, ele comenta essa passagem assim: sendo o que somos, e o mundo, a carne e o diabo sendo o que eles são, sofrer com Cristo é uma necessidade, especialmente no caminho do serviço cristão. Mas se é assim, ele nos sustenta pela perspectiva de associação consigo mesmo nas glórias do reino. Estes são encorajamentos, mas também existem aí alertas. Se negarmos a ele, e negar a ele aqui tem a sua força total de absoluta apostasia, ele nos negará. E Lucas 12, 9 confirma que quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Se além disso não crermos, o Senhor não falhará em cumprir todos os propósitos de seu coração, todos os pensamentos de seu amor, pois ele não pode negar a si mesmo. Ele não depende de maneira nenhuma da nossa fidelidade ou do nosso serviço, embora ele possa ter o prazer de conceder-nos o privilégio de sermos seus servos e de trabalharmos em sua vinha. Assombrados pela constante oposição, podemos ficar desanimados, podemos cair no desânimo, sermos tentados a pensar que a luz do testemunho esteja completamente extinta, e assim ficarmos sob o poder da dúvida e da incredulidade. Mas o Senhor trabalhará, apesar de toda a nossa falta de fé, Ele trabalhará no cumprimento da sua vontade e no seu próprio tempo, infalivelmente,
apresentará a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Portanto, o conhecimento de que Deus é fiel e de que Ele não pode negar a si mesmo é seguramente uma rocha sobre a qual os mais fracos e tímidos dos seus servos podem repousar nos momentos mais sombrios. Isso proporciona também um encorajamento para olhar além da confusão e da ruína, olhar para aquele futuro abençoado, quando todo o pensamento do coração de Deus para a sua igreja e para o seu povo terá a sua realização perfeita e eterna na glória. Isso foi escrito por Edward Dennett. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.